Olha, um dia após a greve, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sinaliza a possibilidade do aumento do valor das passagens do transporte público. Repórter Beatriz Manfredini. Tarcísio de Freitas sinalizou que o valor das passagens de metrô e trem pode aumentar no ano que vem. Desde 2020, a tarifa está congelada em R$ 4,40. O governador disse que há uma defasagem nos recursos. A tarifa está congelada há muito tempo. A gente tem que começar a fazer conta, porque ou eu repasso alguma coisa para a tarifa, né? Ou a gente permanece com ela congelada e eu aumento o subsídio. Quanto mais tempo a tarifa ficar congelada, mais subsídio a gente vai ter. Quando entra mais subsídio, eu vou tirar de algum lugar. O orçamento é finito. Então eu vou tirar de alguma política pública. Então a gente tem que botar na balança qual é a política pública que vai pesar mais. Né? Porque não tem almoço de graça. Se a tarifa não subiu, o custo subiu. Apesar de falar sobre um possível aumento, ele afirmou que ainda não há decisão sobre o assunto e que o tema deve ser discutido no fim de dezembro com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Fontes ligadas ao gestor municipal indicam que Nunes não vê com bons olhos a possibilidade de mudança no valor, uma vez que 2024 é ano eleitoral. Apesar disso, Tarcísio destacou que está praticamente descartada a possibilidade de a passagem de metrô e de trem ter um valor diferente da tarifa de ônibus. Os dois participaram de um evento público na cidade, mas Ricardo Nunes não falou com a imprensa. Ainda sobre transportes, Tarcísio voltou a divergir do prefeito no assunto tarifa zero, mesmo que só aos domingos ou no período noturno. Hoje o subsídio na prefeitura está na casa de 5 bi, no estado na casa de 2. Quando você faz a conta para quando vai, né, para sustentar um sistema que está aí transportando mais de 8 milhões de passageiros dia, você vai ver que essa conta é muito grande. Então, você vai subtrair, vai prejudicar de forma muito importante políticas públicas, né, como saúde, habitação, educação. Então, a gente tem que ver se é esse o caminho, porque são estruturas de custo completamente diferentes. Transporte sobre pneus é uma coisa, transporte sobre trilhos é outra. Então eu não vejo viabilidade financeira de você dar esse passo. Na terça, após a greve, os dois se reuniram por 2h30 no Palácio dos Bandeirantes para discutir assuntos em comum do Estado e da Prefeitura. Nesta quarta-feira, Tarcísio voltou a falar sobre a paralisação e admitiu que há a possibilidade de demissão de funcionários que participaram do movimento. Nós vamos apurar as condutas individualmente e, havendo a responsabilização, nós vamos aplicar as sanções como tem que ser, porque ordem é ordem, o pessoal tem que cumprir. O direito deles acaba onde começa o dos outros. Sobre o último mês de trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp, Tarcísio disse que a prioridade agora é a Sabesp e que outros projetos, como o que flexibiliza recursos da educação para a saúde, podem ficar para 2024. Bom, Nelson Kobayashi, no caso da tarifa do transporte, aqui em São Paulo é uma discussão que toda vez que chega o fim do ano começa. Será que teremos aumento no ano que vem ou não? E no caso aqui em São Paulo, o Estado e a Prefeitura. E o governador Tarcísio tem um desafio, porque o transporte sobre trilhos é mais caro do que o ônibus e já faz tempo que não há esse reajuste. Pois é, mas é aquilo, né? O próprio governador disse que não tem almoço de grátis. Se há uma compensação do aumento que deveria existir e não vai ter, há aumento de subsídio. E aumento de subsídio é dinheiro público sendo investido para que as pessoas possam ter aquele tipo de preço. E aí um detalhe importante, né? O Ricardo Nunes está em campanha para a reeleição, o governador está eleito até 2026. Então tem interesses políticos muito diferentes entre os dois. É claro que o prefeito Ricardo Nunes quer fazer o que puder para ajudar na sua reeleição. E aí um detalhe importante nisso, é importante que a gente destaque, se a gente tiver bancado esse subsídio, a manutenção do preço, a gente perde exatamente no investimento que poderia servir a essas mesmas pessoas, esses mesmos usuários, em outras áreas, na habitação, na saúde, na educação, na melhor qualidade do serviço público e em outros pontos também. Eu acredito que seja o caso mesmo de se aplicar o estudo e diminuir subsídio, porque quanto menos subsídio,
mais dinheiro no caixa para aplicar de fato para o que o cidadão precisa. O Koba, é sempre interessante lembrar que em 2013 o metrô e o ônibus, os 2 meios de transporte aumentaram em 20 centavos, o prefeito era Fernando Haddad e o governador era Geraldo Alckmin. E aí foi aquilo que a gente viu das manifestações de 2013, mas tudo além dos 20 centavos, né? Os 20 centavos foram um mote para que aquilo acabasse explodindo. Aquilo já foi um momento interessante, né? Se a gente pegasse a foto e revesse ali o Haddad e o Alckmin dando uma entrevista conjunta, não sei se vocês se recordam disso, ambos dando a entrevista para tentar acalmar os ânimos que estava começando a se exaltar na população e muita gente se manifestando, não só pelos 20 centavos, aquilo depois se tornou uma manifestação sem uma pauta muito bem definida, havia quem levava uma placa falando eu vim só para estar aqui, só para ser na televisão, enfim, aquela coisa toda que culminou posteriormente aquelas manifestações, depois num movimento que cresceu pelo impeachment, algum tempo depois, claro, da presidente Dilma Rousseff, né? Foi quando o brasileiro voltou a pegar gosto por manifestações, não está muito mais na moda agora. Mas em relação àqueles 20 centavos, depois, quando foi ver os reajustes posteriores, passou por muito Sim. dos 20 centavos e aí ficou no esquecimento, de fato, ficou claro de que aquelas manifestações não eram pelos 20 centavos. Porque eles voltaram atrás, é sempre bom lembrar. Exato. Agora, Dora Kramer, se a situação do governador é difícil, é sempre um dilema para o governante se aumenta ou não, para o prefeito Ricardo Nunes é pior ainda, porque é um ano eleitoral, né? Pois é, eles vão ter que entrar no entendimento, porque eu acho que o Koba traçou aí o cenário perfeito, é isso mesmo. O governador usou de toda a clareza para falar como é que as coisas são, tá certo? O custo aumenta, a tarifa está congelada, essa coisa de congelamento é muito bonitinho, mas tem consequências ruins, e já vivemos várias delas. Do outro lado, tem o prefeito, claro, que não quer aumentar por causa do ano eleitoral. Agora, vai ter que ser feito entendimento, dado que eles são aliados políticos eleitorais. Eu acho que essa questão vai ser encaminhada de uma maneira a que eles entrem no entendimento, mas se eu tivesse que apostar, acho que vai vencer o lado do governador, porque ele trata com a realidade das contas e dos fatos.